Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando a nossa aula número 11 de setor público. Vamos dar continuidade nas matérias que a gente está vendo desse segmento, dessa área de setor público. E não se esqueçam novamente de fazer as atividades que vão estar disponíveis no Google Forms para vocês. E quem não pôde assistir a aula, assistam posteriormente e me mande a resenha, ok? Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente discutir um pouco sobre as últimas matérias e o que a gente veio falando, e fica mais fácil da gente conversar com os slides. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre atividade fiscal e atividade financeira do Estado. A gente vem percebendo que toda essa análise que a gente faz, tanto na parte do setor público, tanto na parte de economia monetária, às vezes acaba meio que ficando parecidas. Por quê? Porque as atividades monetárias, atividades voltadas à moeda, é muito ligada à atividade do que o Estado desempenha, certo? Então, quando a gente for conversar, a gente vai ver que um segmento acaba ligando no outro. Então, na aula de ontem, a gente conversou sobre monetária, na questão da intervenção do Estado na taxa nominal de juros. Então, como que o Banco Central, assim, ele intervém na taxa de juros nominal da economia, tanto para aumentar quanto para diminuir essa taxa de juros e impulsionar alguma situação. Então, a gente vai acabar visualizando que essas intervenções impactam na atividade financeira do Estado, certo? Então, quando a gente tenta perceber as intervenções do Estado e a forma que ele atua, a gente tem que fazer uma conexão com as outras matérias que nós estamos analisando, certo? Na última aula, a gente conversou bastante sobre a questão da intervenção do Estado, e a gente até falou que sobre as falhas do mercado anteriormente e depois as falhas do Estado. Por quê? Porque quando a gente fala que o Estado intervém na economia, é devido falhas que o mercado tem. Então, a gente sabe que o mercado não é perfeito e ele não vai agir perfeitamente, né? Então, o Estado entra em algumas situações para acabar melhorando aquilo que o mercado em si seria falho. A gente pode falar dessa forma. Agora, a gente também percebeu ao longo do tempo, e a gente ainda consegue perceber, tanto em visões micro, como na nossa cidade, região, ou macro, quando a gente analisa o Estado e analisa o país, que o Estado é falho, né? Que as intervenções deles, muitas vezes, é por benefício próprio. Então, a gente sabe que o Estado intervém, ainda se tem essa intervenção muito grande do Estado, principalmente nas ações econômicas, né? Para que ou eu impulsiono o consumo para fazer a economia girar, e em outras situações, nos bens públicos, principalmente, a gente vê essa intervenção do Estado. Então, a gente vai ver que tudo isso acaba recaindo em sua atividade fiscal e sua atividade financeira. Por quê? Porque o Estado depende de recursos, correto? Para que ele possa administrar esses bens públicos. Então, para que ele consiga administrar toda essa, vamos dizer, no Brasil, né? A área da saúde, a área da educação, o município em si, cuidar do município, administrar a distribuição de água, por exemplo, ou de outros setores. Então, aquilo tudo que é voltado da função para o Estado, ele necessita de recursos para que isso seja feito da melhor forma possível, certo? Então, vamos dar continuidade na nossa aula número 11, que a gente vai entender melhor essa questão da atividade fiscal e atividade financeira do Estado. Então, quando a gente fala de atividade fiscal do Estado, a gente vai entender e perceber que essa intervenção do Estado, ela se dá por meio de decisões dos órgãos políticos, ou seja, dos poderes constituídos que tornam as necessidades da coletividade como uma necessidade pública. Então, quando o Estado intervém em todo um país, em toda uma região, um município, ele intervém para tentar administrar o que aquilo é melhor para a coletividade, certo? Então, como que a gente pensa que o Estado ele vai intervir para administrar da melhor maneira todo o bem público e tudo aquilo que é de necessidade pública, certo? Então, existem, como que a gente já viu,
em outras aulas, os órgãos políticos, os poderes que estão destinados a cuidar de cada setor, a administrar tudo isso. Então, a gente pode dizer que o Estado não mais é como uma máquina administrativa. Ele deve cuidar e administrar todos os recursos que são públicos, que é de necessidade pública, certo? Então, o objetivo principal é ele administrar tudo isso. Quando a gente pensa, a gente comentou bastante sobre a inicial aula passada, e a gente fala o seguinte, né? Poxa, nada melhor do que seria a própria população cuidar. A gente pensa que quando a gente fala dessa forma de intervenção do Estado, teoricamente era para ele intervir para que todo mundo tivesse a mesma distribuição, que todo mundo recebesse da mesma forma esses bens públicos. Então, nessa parte, a gente teria que pensar que a função do Estado seria administrar todos os bens públicos. Então, dessa forma, transferem ao Estado a responsabilidade pela obtenção de emprego dos meios materiais e de serviços para viabilizar e funcionar os serviços públicos, indispensáveis à promoção de atividades essenciais demandadas pela sociedade, tais como saúde, educação e etc. Então, tipo, a responsabilidade de cuidar tudo isso e de obter recursos é destinada ao Estado. Então, tipo, esses bens que vão estar destinados à sociedade, que toda a sociedade vai estar se beneficiando de tudo isso, o Estado deve viabilizar os recursos para que isso continue funcionando da melhor forma possível, para que essa máquina funcione e para que todos tenham o mesmo acesso a essas demandas que se tem, né? A essas ofertas que o Estado consegue administrar para a sociedade. Como aqui um exemplo, a educação, a saúde. Então, a gente sabe que, como tudo necessita de recurso, também para administrar esses bens, é necessário o Estado viabilizar recursos. Então, o custeio das necessidades públicas que visam promover os serviços indispensáveis ao funcionamento das atividades estatais e ao bem comum da população. Então, se realiza-se por meio da transferência de parcela dos recursos dos indivíduos e das empresas para o Estado, o governo, fechando o ciclo financeiro entre a sociedade e o próprio Estado. Então, note que tudo aquilo que é produzido na economia, todas as atividades, ela vai gerar imposto. Tem uma fala que o professor Paulo Brenner fala muito, que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer e pagar imposto, correto? E esse imposto vai para onde que a gente gera? Vai para o Estado. Então, esse recurso gerado nos impostos das produções dos bens, da venda dos bens, da prestação de serviço, então, todo esse giro da economia, que a gente tanto fala que é importante para o desenvolvimento das nações, geram imposto que é destinado ao Estado. Só que esse imposto que a gente gera deveria e deve, teoricamente, ser destinados propriamente para a sociedade, voltar em forma de benefício, como saúde, educação, que a gente comentou, certo? Então, o governo, o próprio Estado, ele acaba fechando esse ciclo, por quê? Porque a empresa produz, as pessoas consomem, gera renda, gera emprego. Então, esse ciclo que a gente tanto fala, ele só é finalizado quando o Estado que recebe de tudo isso no imposto acaba gerando para a própria sociedade benefícios. Ela usa isso para administrar tudo que se tem de benefício para a sociedade. Então, Pereira, em 2003, já destacou que o objeto de princípio das finanças públicas é o estudo da atividade fiscal, ou seja, aquela que é desempenhada pelos poderes públicos com o propósito de obter e aplicar os recursos para custeio dos serviços públicos. Ou seja, então, o objetivo da atividade fiscal do Estado, de todo o fisco que é gerado, é o propósito principal, o objetivo principal é pegar esse recurso gerado e aplicar novamente como serviço público, certo? Então, pense o seguinte, beleza, o Estado intervém? Intervém. Então, o que de benefício ele vai trazer? Ele vai administrar o fisco, todo esse fisco que é gerado pelas atividades econômicas, e voltar através de serviços públicos de qualidade, né? Porque a gente sabe o quanto de imposto que é gerado no Brasil todo ano.
Então, tem até uma questão que fala que de 2 a 3 meses do ano, todo o seu salário é somente para pagar impostos, né? Então, a gente sabe que um dos países que mais gera imposto no mundo é o Brasil. Então, a gente consegue viver isso diariamente na nossa rotina, né? Você paga imposto desde que você nasce até quando você morre. Para tudo você tem um imposto cobrando. Então, todos esses impostos gerados é destinado à atividade fiscal do Estado. Ainda Pereira ele vai acrescentar que a política fiscal ela vai se orientar em duas direções. Então, a gente vai dividir em duas formas essa política fiscal que o Estado vai estar atuando. Então, a primeira dela é a política tributária, tá? Que se materializa na captação de recursos para o atendimento das funções, da administração pública, por meio de suas distintas esferas. Então, foi o que a gente comentou. União, Estado, Distrito Federal, município, todas as esferas do meio público, ela capta recurso e ela vai se materializar tudo isso, essa captação de recurso, para depois ser administrada e ser destinada, né, às atividades competentes do Estado. E a segunda política, que é orientada pelo Estado, é a política orçamentária, no que se refere especificamente aos gastos, ou seja, os atos e medidas relacionadas com a forma da aplicação dos recursos, levando em consideração a dimensão e a natureza das atribuições do poder público, bem como a capacidade e a disposição para o seu financiamento pela população. Ou seja, então a gente pode dividir essa atividade fiscal do Estado entre política tributária e política orçamentária. O que a tributária vai fazer? Ela vai materializar a captação de recursos. Então, a política tributária são todas as estratégias tomadas para que seja captado cada vez mais recursos para gerar o cofre público. Então, vamos se dizer, é como se eles trabalhassem para gerar imposto e para ser guardado dentro de um cofre, basicamente. A política orçamentária vai saber o que fazer com esse dinheiro que está guardado. Então, beleza. Onde vai ser investido esses recursos que a política tributária gerou? Quais setores são mais importantes? O que a população está demandando mais? O que está precisando? Quais setores estão mais críticos que precisam de recursos a ser destinados? Então, o Estado deveria intervir nessa atividade fiscal nessas duas vertentes, tanto para arrecadar como para distribuir, para fazer o orçamento de tudo isso e saber em quais lugares melhor alocar. Aí vocês podem perguntar, professora, mas eles podem também pensar em economizar? Sim, a gente está vendo muito isso ser debatido no governo agora, né? Que tipo de política tributária, da reforma tributária vai ser feito para facilitar para as pessoas, né? Para que diminui essa burocracia, diminui cada vez mais a dificuldade dessa atividade fiscal, e para que o orçamento público não seja deficitário, certo? Que esse orçamento, que essa geração de tributos seja mais fácil e essa arrecadação seja melhor distribuída, certo? Então, o que a gente vai pensar aqui? A política tributária é somente para arrecadar, e a orçamentária para distribuir, para dividir. Pense como se fosse na casa de vocês. Gerou a renda da família. Então, o pai, a mãe trabalham, vocês trabalham, tem a renda, tem o bolo. Chega no, vai dividir no que vai ser destinado. Vai ser para pagar água, para pagar luz, para guardar, para fazer um investimento. É a mesma coisa com o Estado, certo? Então, vamos lá. Então, assim, é possível, assim, estabelecer que a atividade fiscal do Estado configura-se pelas atividades de natureza tributária e orçamentária, pelas quais o Estado promove a captação de recursos, planeja, orienta e controla a aplicação deles de forma a garantir o funcionamento dos serviços públicos indispensáveis ao atendimento das necessidades coletivas. Então, nota-se que essas duas atividades vão ser totalmente destinadas e totalmente pensadas para atender a necessidade da coletividade. Hoje a gente pode pensar que mesmo com tanta arrecadação, né, com tanta atividade tributária ser tão alta, né, eles conseguem captar com muita facilidade recurso, mas como que está a atividade orçamentária do país? Então, beleza, a gente consegue ganhar muito dinheiro,
Mas como que isso está sendo dividido dentro do Estado para as pessoas? Quais são os investimentos que estão sendo feitos? Então, o que se deve pensar é que algo não está se encaixando quando a gente pensa em a prestação de serviços públicos, correto? Vocês concordam comigo? Depois eu vou discutir com vocês. Vocês podem pensar que existem, sim, setores que estão muito bem empregados, esses recursos, e outros setores que não são tão bem empregados assim, certo? Então, para cumprir sua finalidade, o Estado, desenvolvendo atividades políticas, sociais, econômicas e administrativas, entre outras atividades que a ele compete, né? O Estado necessita dispor dos meios materiais para viabilizar a execução dos serviços de interesse geral que lhes são atribuídos. Então, a viabilização dos meios materiais se dá por meio do desenvolvimento da atividade de natureza patrimonial, ou seja, a chamada atividade financeira do Estado, que tem por objetivo atender às necessidades públicas. Então, para que, vamos dizer que a atividade financeira é a materialização daquelas duas políticas que eu falei, a política orçamentária e a tributária. Então, todas essas atividades do Estado, a atividade fiscal do Estado vai ser destinada à atividade financeira, porque é um momento que se atua todas as políticas orçamentárias, a política tributária que foi traçada anteriormente. Então, se a gente for pensar o seguinte, vão traçar políticas econômicas de desenvolvimento, certo? A gente possui recurso, então qual que foi a arrecadação? Qual foi a política tributária feita que gerou recursos? A gente tem, vamos dizer, o orçamento para isso? Dá para dividir e ser destinado para fazer políticas econômicas de desenvolvimento? Aí as políticas orçamentárias vão dizer se aquele recurso podem ser aplicados para isso ou não. Então, a atividade financeira do Estado vai ser a concretização dessas duas políticas traçadas anteriormente, certo? Então, a gente pode dizer que a máquina financeira do Estado depende da situação fiscal que ele tem. Então, eu só vou conseguir traçar políticas sociais, econômicas, administrativas, se eu tiver os recursos disponíveis para isso. Então, vai ser a materialização da necessidade do povo, então, tipo, da necessidade da sociedade em si, para que gere cada vez mais desenvolvimento com as políticas orçamentárias e tributárias traçadas. Então, a atividade financeira do Estado vai consistir nos pontos de obter, criar, gerir e depender do dinheiro indispensável às necessidades cuja satisfação está sob sua responsabilidade ou transferidas a outras pessoas jurídicas de direito público. Então, essas atividades de obter, de gerar, de criar o dinheiro que é destinado à máquina financeira, ela desenvolve-se em 4 funções específicas. Então, dentro da atividade financeira do Estado, há 4 funções que traçam um caminho para tudo isso. Então, seria a obtenção dos meios, que se dá pela arrecadação das receitas públicas. O criar origina-se dos créditos públicos, ou seja, então eu arrecado, então eu tenho a obtenção dos meios. Eu crio quando originam os créditos públicos, ou seja, eu tenho arrecadação, mas eu só vou conseguir criar criar aquilo que a necessidade determina se eu tenho crédito público, certo? Eu vou gerenciar o que é promovido pelo orçamento, ou seja, o Estado vai gerenciar tudo aquilo que foi orçado para que eu possa obter e criar dentro, né, da necessidade pública. E o dispêndio, por sua vez, vai ocorrer por meio das despesas públicas. Ou seja, quando eu traço uma política de desenvolvimento econômico, igual eu mencionei, que tipo de dispêndio eu vou ter? Que tipo de despesas públicas vão ter para que eu tenha que tirar o crédito que foi gerado através da arrecadação pública? Então, toda essa máquina, toda essa circulação dos recursos tributários gerados, elas são basicamente para ser gastos, né, para esses créditos ser destinados por meio de despesas públicas. Por isso que a gente fala, houve um déficit público. Por quê? Gastou-se mais do
que arrecadou. Não é? É matemática básica. Então, quando se fala que houve-se um déficit público, porque as despesas públicas são muito grandes. Ou seja, se arrecadou, não arrecadou a quantidade necessária para cobrir as despesas. Ou seja, se a gente for pensar na nossa casa, então os nossos gastos estão maiores daquilo que eu ganho. Então, basicamente, quando a gente ouve falar que o Estado, suas despesas estão sendo muito grandes, a arrecadação está sendo menor. Então, há um desequilíbrio nas contas públicas. Então, é um dos problemas muito grandes que a gente acaba encontrando na administração pública. Então, a receita pública vai constituir-se em sentido amplo. Todo o ingresso de dinheiro nos cofres públicos que se efetiva de maneira permanente no patrimônio do Estado em relação ao patrimônio, divide-se em receita efetiva e a não efetiva. Então, tudo que gera de tributos é a receita do Estado. E essa receita, elas são divididas entre efetiva e não efetiva. Então, a receita efetiva, ela vai constituir-se daquela arrecadada que integram o patrimônio na qualidade de elemento novo, provocando-lhe um aumento sem, contudo, gerar obrigações, reservas ou reivindicação de terceiros. Exemplo, a receita tributária. Então, tudo aquilo que a receita que é gerada, sem ter uma obrigação, sem ter uma reivindicação de terceiros, são as receitas efetivas, ou seja, é aquele dinheiro que realmente, que efetivamente o Estado tem, que ainda não está sendo destinado a nenhum recurso. E quando eu falo de receita não efetiva, ela é conhecida como receita por manutenção patrimonial. Então, constitui-se daquela arrecadada em decorrência da troca de elementos patrimoniais por recursos financeiros, tais como alienação de bens, amortização de empréstimo concedido, cobrança de dívida ativa, ou seja, eu tenho uma receita, mas essa receita já é destinada para algumas coisas, já é destinada para alguns pagamentos. Então, essa receita vai ser efetiva para o Estado quando ela entrar sem ser destinada a nenhum recurso, e ela é não efetiva quando ela realmente já tem alguma, vamos dizer, alguma conta a ser paga, como alienação, cobrança da dívida ativa. Então, quando tiver alguma cobrança, ela é uma receita não efetiva. E essas receitas, elas podem ser classificadas também em duas situações, entre originárias e derivadas. Então, a originária são as receitas provenientes dos bens e das empresas comerciais ou industriais do Estado. Isso é, em decorrente da atividade explorada pelo Estado, em semelhança à atividade particular. Ou seja, quando a gente fala em estatais, que são empresas do Estado. Então, quando ela gera uma receita que é destinada ao Estado, eu chamo ela de receita originária. Por quê? Porque elas já são empresas comerciais, indústrias que são do Estado, certo? Então, o tributo dela gerado vai ser originário do Estado. Então, ela origina dentro do Estado, porque é uma empresa estatal. E quando eu falo de receitas derivadas, enquadra-se naquelas decorrentes do poder de coerção do Estado. Possui, e por meio dele, promove a arrecadação do setor privado, incluindo impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições para fiscais e as penas pecuniárias que encampam as multas e confiscos. Então, é originária, essas receitas que são destinadas ao fisco, elas vão ser originárias quando é de empresas estatais, e elas são derivadas que quando é através de cobrança de impostos, taxas, contribuições, através de todos os impostos gerados pelo Estado. Então, ela não é originária do Estado, ela é derivada do Estado. Certo? Então, só para a gente concluir a nossa aula de hoje, basicamente foi para a gente entender que o que a gente já mais ou menos convive, o que a gente já mais ou menos conhece no nosso dia a dia, que o Estado, ele intervém, né, na economia, e ele atua como fiscal e atua na área financeira. Por quê? A área fiscal é através da política tributária, que vai gerar recursos, e a orçamentária, que é a política que vai distribuir, que vai traçar o orçamento desse recurso. Quando que eu falo da atividade financeira do Estado, é quando ele consegue concretizar tudo isso. Então, ele arrecada, ele orça, ele faz o orçamento dos gastos e ele aplica cada recurso. Isso tudo origina das receitas, certo? Então, eu preciso gerar receitas para que tudo isso
funcione e que cada recurso seja destinado para um setor correto. Certo, pessoal? Dúvida, questionamento que vocês tiverem, me procurem. Não se esqueçam de fazer atividade no final, tá? E se alguém não pôde fazer, me manda um recado e faz o resuminho para poder contar como presença, certo? Pessoal, boa noite, muito obrigada e até a próxima aula.